Shalom, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, agora com o vídeo na aula teórica e prática 3, a continuação das nossas aulas do Aleph Beit. Agora, pela apostila, nós vamos para o quinto grupo. O quinto grupo tem as letras P, Tsad, Kuf, Resh. Ok? Vamos ao quadro aqui, né? Fazer as letras, tá mais fácil. Quinto grupo. Letra P, ou Fe, né? Vamos lá. B, uma bolinha dentro, né? A gente começa ela quase um C, mas com uma barriguinha e uma bolinha dentro. Ok? Essa letra P, como o som já aparece na nossa língua portuguesa, ela tem o som de P também. Mas o original dela é a letra F. Aqui é a P, né? Vamos colocar aqui para não esquecer, né? A F é praticamente a mesma coisa. Vou começar aqui da direita para a esquerda, porque no hebraico não se escreve da esquerda para a direita. No hebraico sempre se escreve da direita para a esquerda, ok? Pode ver aí. Parece um C ao contrário, né? Essa é a letra F. O Tsad ele também parece muito com o Ain, só que ele é um pouquinho menor. Vamos tentar aqui fazer o Tsad, né? O Tsad ele é um pouquinho menor que o Ai, com a perninha mais diferenciada, né? Vou colocar aqui a letra Tsad. Quando a gente completa as 22 letras, a gente vai ter um panorama maior, né? Melhor, para ver todo o alfabeto. Inclusive eu peguei os pincéis na cor vermelho, preto e azul, sempre para poder diferenciar, né? Eu fiz aqui o P em preto, mas na realidade era para eu ter feito em vermelho, né? Por causa que ela é uma letra que está com Dagesh, essa bolinha dentro, igual o Beit, né? Igual o Kaf. Aí, ó. Então, essas que não tem bolinha dentro são as letras normais do alfabeto hebraico. Ok? Então, essas aqui não são normais. Depois a gente vai ver elas separadamente. Mas agora vamos ver o Sade, né? Aqui, ó. Parece um Z, quase um Z, faltando um pedaço, né? Tá vendo? Não é preciso ficar perfeitinho, mas tem que estar mais ou menos de acordo, né? Zai.
som de TS, né? Tsar. Então aqui, Tsar. Aqui o V e aqui o P. O Tsar, ele é uma mistura de T com Z, né? Ele tem um som de T com Z e tem muitas palavras no hebraico que eles usam Tsar, né? Mas isso a gente vai ver mais na frente. A gente por enquanto tem que se apegar ao som, né? E ao significado, né? T com Z. Esse aqui é o F, som de F, né? A letra F. E P, som da letra P. Ok? Depois do Tzad vem o Kuf. Kuf. O Kuf, ele está aqui, ó. Mais ou menos assim, parece um P. Ele parece um P, mas ele não é um P, ele é um Kuf. Você vê no hebraico, né? Mais ou menos assim. Aqui, ó. Vamos aprimorar mais ele aqui, né? É praticamente um P, né? Se você olhar um Kuf, você vai pensar que ele é um P. Mas não é, né? Ele é um Kuf. Ele tem som de Q ou K, né? Esses são as letras, né? Que fazem parte já aqui do quinto grupo, né? E a gente vai entrar aqui por último no Resh. Resh. Vou tentar aqui fazer aqui ao contrário agora. Resh, né? Vamos lá. Mais ou menos isso, né? Tem som de R também. Né? O Resh, ele parece um Yud, mas ele é maior que o Yud. O Yud é pequenininho, né? Assim, por exemplo, aqui, vou colocar melhor aqui para vocês verem. O Yud, né? Outro Yud. Outro Yud aqui, ó. O Yud é mais ou menos isso aqui, né? Já o Resh, ele parece um Yud só que grande, né? Ele é bem mais proporcional ao tamanho dele, né? Ele tem som de R e ele tem muitas palavras que são escritas com Resh, né? O Resh, ele tem que falar puxando um som gutural na garganta, Re, né? Parecendo aquelas palavras inglesas, né? Por exemplo, right. Right é certo, né? No caso. Red, vermelho. Então não tem muito a ver com isso, com o estudo da nossa língua hebraica, mas tem a ver com os fonemas que se usam tanto na língua hebraica como também na língua inglesa. São parecidos, né? O som da letra é praticamente o mesmo, né? Então, vamos chegar agora no sexto grupo. É o Shin. Na verdade, se você for para o sexto grupo, o Shin, ele começa primeiro o Sim, né? Sexto grupo aqui, vamos para cá. Sexto grupo. Shin,
Se a bolinha está do lado esquerdo, é o sim, né? Não é sim, é sim, sim, com N no final, né? Se a bolinha for do lado direito, é o xin, som de SH, com N no final, né? Tá vendo aí, ó? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Sexto grupo, sim, com a bolinha do lado esquerdo e xin, aqui foi errado, né? A bolinha do lado direito. Tem que ver onde está a bolinha, senão você vai falar o som errado da palavra. A bolinha tem que estar do lado certo, né? O sim é com a bolinha do lado esquerdo e o xin com a bolinha do lado direito. O sim, ele tem som de S. E o xin tem som de SH. Quase como um CH, né? SH é equivalente também a CH, né? Esse aqui é o sexto grupo, né? Por último aqui vem o TAB, né? O TAV, ele parece assim um 5 com a perna. Vamos fazer aqui o TAV para a gente ver, né? Aí, ó. TAV. TAV. Ele parece um 5 com uma perninha por trás, né? Ó, o 5. Faz um 5 e vem com a perninha por trás. Isso na escrita possível aqui, né? Então, essa letra aqui é o TAV. O TAV tem som. A letra TAV tem som de T, viu? É o T da nossa língua portuguesa, né? No hebraico é o TAV, né? Isso aqui completa o sexto grupo, finalizando aqui todas as 22 letras do Aleph Bet, mais as 5 letras que são letras finais, né? São chamadas sofits. Elas são colocadas em finais de palavras. Elas estão ali. Se não colocar ela do jeito que ela está no final da palavra, a palavra fica mal interpretada, né? E também tem 3 com dagesh, que é uma bolinha no meio da letra, mudando o som da letra, né? No caso do Beit, é o Veit já transformado em Beit. O Veit, ele é aberto sem bolinha, né? Parece um céu ao contrário. E o Beit é um céu ao contrário, mas com uma bolinha no meio. O Kaf também parece a mesma coisa, né? Como o Veit muda para Beit com a bolinha, o Kaf ele muda para, no caso, ele é Kaf, ele é Raf, ele muda para Kaf com a bolinha no meio, né? Ele tem som de K e tem som de KH. Isso aí vai variar muito pela palavra, né? Essa letra Kaf, que a gente já viu anteriormente, nos grupos anteriores, mas como eu estou usando o exemplo, né, das 3 letras com dagesh no meio. E por último, o Fe, que com o dagesh ele se transforma em P. O Fe tem som de F e o P já está dizendo, né? P. Ainda bem que não muda o som, né? Então, aí vem as 2 últimas letras que variam dentro do alfabeto, né? Que isso já é uma coisa assim gramatical, né? Mas a gente vê porque está dentro do alfabeto hebraico.
do alfabete, né? O sim, na verdade o shin e o sim, eles se parecem praticamente a mesma letra. A diferença é onde está aquela bolinha, né? Que a gente chama o sinal diacrítico. É uma bolinha que fica ou de um lado ou do outro da letra. No caso aqui do shin ou sim. Quando está do lado esquerdo, representa sim, som de S. E quando está do lado direito, representa SH, som de SH. No caso aqui eles colocam SH, mas é som de CH, viu? É o shin. E o sim é som de S. É interessante que nós temos outra letra também que tem o som de S, que é o summer, né? Que é uma bolinha parecendo um A com a perninha ao contrário. Em vez de ser na frente é atrás e em vez de ser embaixo é em cima, né? Essas 22 letras, as normais, né? Com mais 5 de sinais, palavras finais no caso, né? 22 com mais 5 dá 27, né? Todo mundo deve estar lembrado da matemática, né? 27, né? Com mais 3 que varia com o sinal diacrítico, dá 30, né? E com aquela variação do X lá, então 31 no caso, por causa que aumenta mais uma no caso, né? Vamos conferir se é isso mesmo? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Elas se transformam em 31 letras, mas na verdade elas são só 22. Mas como não tem como dizer que existem as outras, porque já faz parte há muitos e muitos anos do calendário hebraico, né? Ou do alfabeto hebraico, e dá nomes às palavras e dá numeração também, elas se transformam também em números na escrita hebraica, né? Então isso a gente vê ao longo do nosso estudo. Nós vamos também ver um pouquinho aqui a parte gramatical das letras, né? Vou passar um pouquinho nessa faixa gramatical aqui. Seria o caso aqui, o alfabeto 2, né? O alfabeto 2. Não esquecendo, né, que no quinto e no sexto grupo tem as atividades da apostila que tem que ser feito, né? No quinto grupo tem o exercício 5, letra A e letra B, né? Vocês vão ver ali na apostila, todo mundo tem. Vou botar aqui só um pouquinho. E no sexto grupo, aliás, no exercício 5 tem a letra A e letra B, e letra C e letra D. Cada uma é uma atividade diferente. E no sexto grupo, tem o exercício 6, com a letra A e letra B. Aí encerra a parte lá do alfabeto 1, né? Essas letras vocês têm que estar copiando elas no caderno, vocês têm que ter um caderno de anotação, copiar elas várias vezes. Não cansa de copiar não. Quanto mais você copiar, mais você vai entender elas. Ó. Copiar e tentar falar o som de cada uma conforme estamos aí vendo nos vídeos, né? E na própria apostila, as letras, a forma de escrever. Nós mandamos vários exemplos no grupo também, né? Nos grupos. E vamos continuar mandando. Então, se você ver direitinho hoje nessa aula, você pegou o quinto grupo e o sexto grupo. E aí nós fechamos as letras do alfabete. Ao todo, juntando com as 5 sofíticos, que são letras finais, nas palavras hebraicas, né? São chamadas letras finais. As 3 modificadas pelo sinal da Gesh, né? E uma modificada pelo sinal diacrítico. A gente vê a modificação, né, que ocorreu. Eles botaram aqui no painel, eles tiveram um erro de impressão que ficou 2 letras com a mesma cor, mas
uma é a variação da outra, né? A Shin, no caso aqui, acredito que é uma variação Sim e Shin, né? Por que houve essa variação? Por causa de interpretação de palavras, né? Não era para existir essa variação, mas devido aos fonemas ela foi criada. Como eles variaram o fonema, eles tiveram que variar a letra, né? Que a gente vê no Aleph Bet. Aqui como eu disse antes, nas letras da Torá, está mostrando aqui Sim e Shin. Nós vemos que pela lógica aqui, ou melhor dizendo, Sim e Shin, né? Pela lógica aqui, o Sim, o Shin está sendo uma variação no caso aqui, né? Posso até estar enganado, mas pela lógica aqui, o que eu estou vendo é isso, né? Vamos confirmar aqui no outro aqui. Porque eles não põem, aqui ó, nesse outro aqui eles colocaram o sinal do lado direito. O que é que nós aprendemos? Que o Sim é o que? Do lado esquerdo do ponto, né? Na parte de cima. E o Shin é do lado direito. Então, o Shin, na verdade, é a letra que deve estar como letra oficial do alfabeto. E o Shin, o Sim que é uma variação no caso, né? Porque nós já tinha a letra S Samic, né? Então, isso eu estou falando de pesquisas, né? Porque às vezes tem professor que eles falam as coisas, mas não explicam um pouquinho mais a fundo a questão dos fonemas, né? Da fonética das palavras, das letras. Isso é importante a gente saber, porque como eles colocaram as letras da mesma cor aqui, mas a gente vê aqui pelas escritas mais graduadas aqui do alfabeto, que o sinal, no caso aqui, não é o Sim, é o Shin que é a letra oficial. Então o Sim se torna uma variação. Isso vai depender do momento da palavra, da necessidade da palavra, isso é uma variação gramatical. Ok? Mas está no alfabeto o Shin e todas as outras que nós já falamos, né? São letras comuns do alfabeto. Aí tem as variações, que são as 5 sofite, tem as 3 modificadas por Dagesh e tem uma que no caso é o Shin modificado para 5. Tá bom? Então isso é importante você estar a par, né? Para não haver dúvida. Essas letras elas têm muitos séculos que elas existem, né? Só que esse alfabeto moderno do Aleph Bet, ele é moderno, já está dizendo o nome, né? Ele não é o primeiro. O primeiro alfabeto foi o arcaico. As letras são totalmente diferentes. Isso aí a gente vai estar pontuando em outra ocasião. Podemos passar para a gramática também agora, para o alfabeto 2. O alfabeto 2 está explicando aqui consoantes aspiradas. Quais são as consoantes aspiradas no alfabeto 2 que está de exemplo na apostila? Nós já vimos, né? São as que tem as bolinhas dentro. E conforme a necessidade das palavras, conforme já foi dito, surgem algumas letras que não estão no alfabeto, mas que passam a existir pela necessidade da palavra. Então a gente vê aqui, ó, consoante. Lembrando que todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes, viu? Não existe vogais no alfabeto. Consoantes. Aspiradas. Consoantes aspiradas. Quais são as consoantes aspiradas? Lá no começo nós vimos o beit, né? Ele vem aqui, mais ou menos isso, né? Ele tem essa perninha um pouquinho mais longa. O beit. Depois nós vemos o gimel. Isso consoantes aspiradas, viu gente? E o gimel, ele tem, né, esse detalhe, né?
Aí cria-se uma bolinha dentro dele. O Dalet também, ele se torna aspirado. Dalet. Depois vem o Kaf, nós já vimos anteriormente, né? Parece com o Beit, mas não é, né? É um pouco diferente. Depois nós vemos o P, que nós vimos agora há pouco na quinto grupo de letras, né? Mais ou menos isso aqui, né? O P ele parece um G ao contrário, né? Tem esse cortezinho aqui. E tem também o Tav. O Tav também ele é aspirado. Ele parece um 5, né? Subindo assim e volta por trás. Então essas letras, por que elas são chamadas aspiradas? Elas possuem outras pronúncias, né? Isso aqui com o tempo a gente vai pegando a pronúncia delas. Ela tem um ponto chamado Dagesh Len, no interior da letra. É uma palavra menônica, né? Menônica. É estranho, né? Que eles botaram aqui. Ajuda a lembrar as 6 consoantes desse grupo, né? Então na apostila aí você tem tudo, mas a gente tem que explicar, né? Mais ou menos o significado de cada letra. Se não explicar, você não vai entender direito. Essas letras são consoantes aspiradas, porque elas variam dentro das palavras conforme a pontuação que estiver dentro delas. É o Beit, é o Gimel, é o Dalet, é o Kaf, é o P e é o Tav. São as que variam, né? Elas variam 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras aqui no caso, né? Sem o Dagesh, vamos lá, sem o Dagesh, ou seja, sem esse pontinho aqui, se você tirar o ponto, o Beit ele se torna Veit, ok? O Kaf ele se torna Raf. No caso, a melhor dizendo, o Gimel, né? Eu pulei aqui, a segunda letra aqui na lista, né? Da direita para a esquerda, o Gimel, aí ele tem som quase de J praticamente. A outra letra aqui, ele tem o Dalet, ele tem som de D, né? Não muda o som. A outra letra, ele tem som de H, né? Essa primeira, segunda, terceira, quarta. Então a quarta letra seria aqui Gimel, 1, 2, 3, 4, né? Gimel tem som de H. Vamos ver aqui direitinho para não ter erro, né? Então o Kaf tem som de K com o Dagesh dentro, né? E sem esse acentinho, o Kaf ele se torna Raf. Então vamos recapitular. O V se torna V, som de V, né? O Gimel com a bolinha, Gimel sem a bolinha, ele ficaria com som de G também, né? O Dalet, som de D também, né? Não muda, ele tem a bolinha, mas dependendo da palavra ele muda um pouquinho, assim, a entonação da palavra, né? Mas da forma de falar a letra, mas o som dele é o D. O Kaf ele tem som de K, para ele se tornar Raf, ele já tem que ter outra letra que identifica ele melhor, né? Todas essas letras que tem variação é assim, se você falar ela com entonação um pouquinho diferente, se você for escrever, ela pode modificar totalmente a letra. Ela pode ser uma letra normal, como as 22, né? Ou ela pode ser uma letra modificada por causa da entonação que se dá na palavra
ou na própria letra da palavra. Por que que temos 5 que é final de palavra? Por causa da entonação que dá no final da palavra, e aí ela termina com aquelas letras isoladas, né? E aqui no caso nós estamos vendo as consoantes aspiradas, né? Então o P, que é esse aqui, ele se torna F. E o último aqui nessa lista, que a gente tem que aprender o alfabeto hebraico, as palavras e as letras, sempre escrevendo da direita para a esquerda, senão você nunca vai acostumar a trabalhar com as palavras, as letras, né? E os fonemas das letras do hebraico. Você fala, mas na hora de escrever, todas as aulas, todas as letras, todas as palavras que for hebraica tem que ser escrito da direita para a esquerda, senão você vai confundir todo mundo lá na hora que você for dar aula. Aqui a gente escreve da esquerda para a direita algumas palavras que estão na nossa língua portuguesa para explicar melhor o assunto, mas o alfabeto hebraico, as palavras, as letras são sempre escritas da direita para a esquerda. Então você tem que pegar o jeito, ou pega o jeito, ou você vai ter que sofrer, né? Porque se você for ler um livro em hebraico, uma Bíblia hebraica, qualquer coisa em hebraico, você vai ter que ler sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo, ok? Então essas são 6 consoantes aspiradas, né? O Tav tem som de T, né? Essa aqui é a última letra, né? O resto tudo, né? As consoantes finais alteradas. Consoantes finais alteradas, nós vemos lá na tabela, né? No painel. Eu posso até escrever aqui, mas nós vemos no painel, né? Conforme nós estávamos falando aqui, né? Por exemplo, elas são chamadas sofite, que elas sempre terminam no final das palavras, né? Por exemplo, o formato muda totalmente. Quando a letra ela é sofite, o formato muda totalmente, né? Por exemplo, a letra K final. A letra K final, ela é bem diferente desse C ao contrário que você vê, né? Ela parece quase por exemplo, Dalet, só que ela é diferente, porque o Dalet ele é curto, parecendo um pouco com o Resh, né? Mas ele é mais comprido e mais curto aqui, é o Dalet, né? No caso. Já o Kaf Sofite, que é um final de palavra, ele é parecido com o Dalet, só que ele é bem mais longa a perna. Olha a perna dele como é que é. Ele é final de palavra. Esse. Vou pegar aqui outro pincel que. Como eu estava falando aqui, né? Em consoantes finais alteradas. Nós estávamos falando sobre consoantes aspiradas e agora consoantes finais alteradas. Consoantes finais alteradas, no caso aqui, né? Formato normal e o formato sofite. Formato normal do verde. No caso aqui, formato normal do CAF, no caso aqui do RAF. CAF e RAF, né? CAF com bolinha já é outra coisa, né? CAF normal é parecendo um C ao contrário, né? Vou fazer bem direitinho, senão não dá para entender, né? Mais ou menos, nós já vimos na aula passada, né? O CAF parece mais ou menos um C ao contrário, né? Para ele ser final, ele tem que estar no final da palavra. Então ele vai ser assim, ó. Ele é com a perninha bem comprida mesmo, entendeu?
Tem que completar, passar da linha. Vamos dizer que tem uma linha imaginária aqui, né? Tem que passar ele da linha. E esse CAF aqui, esse CAF, vou fazer ele com a tinta preta, que o CAF aqui no caso, ele é uma letra normal, né? Nós estamos falando de letras, consoantes finais alteradas. O RAF é o final de uma palavra que seria terminada com CAF, né? Mas se torna RAF. Então aqui é o CAF, aqui é o RAF, né? CAF, sofite, CAF, sofite, CAF, sofite. E aqui é o CAF normal, né? É o CAF, que fala RAF, né? No caso aqui. CAF normal. Essas letras normais, elas geralmente se escrevem elas em preto, né? Ela é mais uma questão de lógica, né? No caso do sofite, são letras finais, se escreve de azul. Estou usando o pincel azul já para dar essa diferença, né? Se você acompanhar direitinho, você vai ver, né? CAF normal em preto, CAF, sofite em azul. Como eu disse, são consoantes finais alteradas. Se alterou o CAF normal para o CAF final aqui no caso, né? E dá uma modificação no final da palavra, ok? Outra letra que muda também, vamos aqui, seria o men. O men normal é uma coisa e o men final é outra, né? O men normal, se você for pegar as letras diferentes, né? No caso aqui, a gente tem que olhar a letra, tem ela quadrática e tem ela manuscrita, né? Então tem que pegar a manuscrita que é mais, fica melhor, né? Varia um pouquinho, né? De uma para outra, né? Manuscrita menos. Vamos lá. É mais ou menos isso aqui, né? Coraçãozinho. Não, o menos é diferente, não é um coração quadrado. Já fiz errado aqui. Pode fazer errado. É que elas se parecem um pouco, né? São muito parecidas. Se você vacilar um pouquinho, você faz a letra errada, né? Quadrado assim. Quadrado. Uma perninha aqui, né? No caso lá. Então, só um minutinho. Então, como eu estava dizendo aqui, aula gravada ao vivo sempre tem algum probleminha, né, galera? Mas tá tudo ok. Então, como eu estava dizendo aqui, as letras finais, né, do alfabeto hebraico, elas são 5 letras. E elas mudam no final das palavras. Não só acrescenta uma forma diferente na escrita, como ela tem um pouco de entonação diferente na palavra, né? Mas elas são letras que só aparecem no final das palavras em hebraico, não é o nosso caso do português, né? Lógico. Então nós já explicamos o CAF, né? Sofite, o CAF normal, ele parece um C ao contrário. O CAF sofite ele parece um Dalet, só que com a perna mais comprida, né? O men, ele parece um Szinho cortado, o men normal. O men sofite, ele parece um quadrado com uma perninha na parte superior à esquerda, né? Sobrando. Ok?
O nu normal, ele parece, é isso aqui que vocês estão vendo, né? O nu normal, ele parece um C ao contrário com uma perninha menor. E o nu sofite, que é final de palavra, ele parece assim como se fosse vamos dizer, parece um iude, mas com a perna comprida passando da linha. Você tem que passar da linha. Aqui é como se tivesse uma linha aqui, ó. A gente tracejando aqui, né? A gente vai ver uma linha. Aí essa linha é como se fosse uma linha. Ela pode ser normal ou imaginária, né? Mas é uma linha que separa a forma das palavras, né? Então é assim. No caso do SAD, né? O SAD, SAD normal, ele é esse traçado parecendo um Z, faltando uma perna em cima, né? Com uma perninha imitando um Y. Embaixo ele parece um Z, que ele vira para o lado esquerdo, né? E o SAD final, ele é praticamente quase um Y. Ele só não é um Y porque ele segue o formato do Z sem a perna de cima e sem a perna de baixo, né? Ele é meio diagonal, né? E não pode esquecer que essas letras, 1, 2, 3, 4, 5, está na cor azul, que está também no painel lá, para você não esquecer, elas trazem esse formato porque elas somente aparecem no final de algumas palavras em hebraico. Não é todas as palavras, né? No final. São consoantes finais alteradas, né? Assim como nós vimos anteriormente as consoantes aspiradas, no quinto grupo, sexto grupo, nós vimos no final lá que estava faltando, né, do vídeo 2, né? Nós estamos no vídeo 3, para quem não está sabendo, né? E consoantes aspiradas, nós vimos todas elas, eu tive que apagar para poder fazer agora essas outras, né? Que são as consoantes finais alteradas. E por último aqui a letra Shin alterada para Sim, né? Vamos fazer aqui a letra Shin alterada para Sim. É a mesma coisa uma, né? Perto da outra, praticamente a mesma coisa. Mais ou menos é o que você está vendo aqui, né? Qual a diferença da letra Shin, no caso, né? Vamos lá, letra Shin. Para a letra Sim. Bom, como eu estava dizendo, né, nós estamos gravando ao vivo, então sempre aparece alguma coisa aqui que às vezes a gente tem que fazer uma pausa, né? Estava falando sobre as consoantes modificadas. Só existe uma consoante modificada com o sinal diacrítico, que no caso é a letra Shin. Quando que o Shin é Shin e não Sim? Porque o Sim, ela é modificada, viu? O Shin é quando o sinal está em cima da letra do lado direito. É um pontinho diacrítico, né? E o Sim é quando ele está na letra do lado esquerdo. Essa é uma regra que você não pode esquecer. Shin com um pontinho em cima do lado direito e Sim com um pontinho em cima do lado esquerdo. O Shin ele tem som de SH, que equivale muitas vezes também a CH, né? E o Sim tem som de S. Apesar que tem o Samic lá também que tem som de S, né? Mas o Shin, em determinadas palavras, ele aparece com o som de SH, que seria CH, e som de S também, porque é uma letra modificada o som, ok? Então nós vamos encerrando essa parte aqui, né, do alfabeto, das letras e consoantes alteradas.
e aspiradas e também modificadas, né? No mais, a gente vai fazendo os deveres na apostila e depois vamos continuar a outra parte da apostila no próximo vídeo, que está depois dessa sequência aqui, né? Aqui nesse final aqui, né, das letras modificadas, tem o exercício 7. E depois, no próximo vídeo, nós vamos entrar no alfabeto antigo, vamos ver o quadrado possível. Tá bom? Aqui é o Morei Yosef, deixando um bom Shabbat para todos.